Se tiver tudo bem para todo mundo, a gente já pode começar a jornada. Por favor, essa aula, a aula de hoje, que vai trabalhar com Gênesis 12, 15, 17, vai trabalhar com a história de Abraão, né? É um estudo muito importante sobre sermos da Igreja Batista, sermos credo-batistas. Então você anota tudo, porque isso faz parte de um contexto muito mais amplo do que apenas ou somente estudar uma parte de um ensino da escola bíblica. Isso vai realmente perpassar pelas nossas realidades que envolvem a nossa confissão batista, as nossas realidades credo-batistas, tá bom? Portanto, você já está aí com um grupo que você vai fazer os exercícios e eu preciso começar. Vamos lá? Vamos ao Senhor? Te convido a uma oração nesse momento e o pedido que eu vou estar fazendo a Deus é que sejamos teólogos interessados no que vamos estudar, porque quando o nosso interesse está no lugar, nós nos despertamos melhor também. Então eu vou pedir a Deus que nos abra o apetite teológico, o interesse teológico, tá bom? Oremos. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela tua bondade, pelo teu amor, pelo modo como tem nos construído e conduzido como igreja. Pedimos ao Senhor que nos auxilie na compreensão, Senhor, dessa estrutura teológica que vamos entender, dos textos sagrados. Nos auxilie, Pai, a compreender como e de que maneira isso também tem a ver com sermos da Igreja Batista. Ajuda-nos a estarmos atentos às Escrituras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje Vou pedir uma aguinha aqui, se alguém puder. A aula de hoje é muito importante, então, por isso que eu fiz questão de que você pudesse pegar o seu celular, o seu caderno, a sua Bíblia e deixá-los perto de você com atenção. Cuidado com desfoque, cuidado com se perder no olhar. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E nós vamos ler aqui o capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Agora vá até Gênesis capítulo 15. Diz assim, capítulo 15, verso de número 18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez o quê? Aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, refaíns, amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Agora eu gostaria que você pudesse ler o capítulo 17 de Gênesis. Gênesis 17. Ok? Diz assim, verso 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você, a sua descendência, a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Agora vamos até o livro de Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 8, perdão. Hebreus 11, 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Como você pode ter observado durante todo esse período de leitura que a gente teve atípico, geralmente a gente lê uma porção pequena das Escrituras e depois vai trabalhando ela, mas nós lemos Gênesis 12, depois 15, depois 17 e agora o livro de Hebreus. A história de Abraão, ela é muito usada nas Escrituras, até mesmo para lembrar de momentos importantes para todos os crentes de todas as épocas, e ela é marcada pela promessa. Deus está sempre fazendo promessas a Abraão. E nós hoje vamos estar lidando com isso de modo muito, muito, muito especial. E eu gostaria que você pudesse ir até o material que foi enviado para o Google Sala de Aula. Ah, pastor, não vou conseguir fazer isso agora. Tudo bem, você está anotando, você vai fazer um outro movimento então. Mas eu gostaria que você pudesse ouvir, pelo menos. Hoje nós vamos entender de que maneira a história de Abraão toca no nosso credo-batismo. Olha que interessante isso, não é verdade? Porque sermos batistas tem tão forte conexão com Abraão. Tudo bem? Então eu gostaria que você pudesse prestar atenção. Vai ter um momento em que você vai poder estar falando, conversando. Só que eu gostaria de mencionar também que eu não vou trabalhar todo a teologia pactual batista. Eu só vou trabalhar um pouquinho dela, que diz respeito à parte que se conecta com Abraão. Tudo bem? Então, talvez você queira fazer outras perguntas que não vai dar tempo aqui agora, porque hoje a gente tem um foco de conectar Abraão ao credo batismo e à teologia pactual batista. É isso o nosso objetivo, e eu espero que a gente consiga. A figura de Abraão, e aí está na sua folha, aí também no seu material, a figura de Abraão, ela ocupa uma posição teológica estratégica e fundamental. Enquanto estratégica, é porque digamos, a posição que ele ocupa nas Escrituras nos liga aos pontos que nós, como crentes cristãos, temos por muito caro, como, por exemplo, a fé e a própria justificação pela fé. E ela é fundamental porque ela também é um ponto de início de algo que Deus vai fazer em Cristo. A história de Abraão
é uma história extremamente, como já vimos em outras aulas, cristológica. Ela fala muito sobre Cristo, né? Sobre como Cristo conquistou as bênçãos que foram prometidas a Abraão, como aquelas realidades do próprio Cristo ser o filho da promessa final, o Isaac final. Então, a história de Abraão ela é tanto estratégica, ela ocupa uma posição de conexão, quanto ela também é fundamental. As duas palavras, estratégica e fundamental. Está numa posição estratégica e também numa posição fundamental. E para a teologia credo-batista, ela é realmente muito importante. O que é credo-batista, pastor? Aqueles que são batizados nas águas, como ontem, são batizados porque professaram crença, creram, verbalizaram, externalizaram sua crença. Credo-batistas. Essa é a expressão. Crer, ser batizado. Ah, mas eu já sabia, por que o senhor está repetindo tantas vezes? Porque pode ser que alguém não soubesse. Tem pessoas novas na igreja aqui, aí a expressão às vezes não é tão simples. É por isso. E é importante que você saiba que tem aqui Velho Testamento 1 e Velho Testamento 2 estão aqui. Nosso irmão e professor Rafael ainda está convalescente. Esperamos que esteja hoje logo mais conosco, mas ainda não está aqui. Então, nós temos isso de modo muito especial. E a nossa confissão de fé, no capítulo 7, a confissão londrina, a confissão da igreja, a confissão de fé de 1689, menciona Abraão com muita força, e eu vou ler o texto aqui para você poder tomar parte também. Está assim, capítulo 7, das alianças de Deus. Você achou? Espero que sim, né? Está aí na folha, tá bom? A confissão de 1689, seu capítulo sobre as alianças, estabelece princípios fundamentais sobre Abraão, que diferem significativamente da confissão de Westminster, que é a confissão dos pedobatistas, batizam bebezinhos, tá bom? A confissão de Westminster, a confissão dos irmãos presbiterianos e outras confissões assim como essa, batizam bebezinhos, por isso são chamados de pedobatistas. Parágrafo 7.3 da confissão de 1689, a confissão da nossa igreja. 1689 é o ano que ela foi colocada para fora, embora ela já estivesse pronta décadas antes, ela só foi editada e colocada à disposição de outras pessoas em 1689. Diz assim: esta aliança é revelada no Evangelho. Primeiro a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas, até que a completa revelação dela foi feita no Novo Testamento. E ela é fundamentada naquela eterna transação que houve entre o Pai e o Filho sobre a redenção dos eleitos. E é só pela graça desta aliança que toda a posteridade do caído Adão, que jamais foi salva, obteve a vida e a bem-aventurada imortalidade, visto que o homem é agora totalmente incapaz de aceitação com Deus sobre os termos em que Adão se achava em seu estado de inocência. A confissão de 1689 vai falar algumas coisas aqui, né? A primeira delas é que diz que já lá para Adão, você deve lembrar Gênesis 3,15, quando tem o julgamento de Adão, e aí é dito para a esposa que do ventre dela nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós costumamos chamar isso de proto, ou seja, inicial, proto-evangelho. Esse esmagar a cabeça da serpente, a gente encontra a serpente sendo chamada de serpente lá também em Apocalipse, quando a vitória de Jesus é não somente anunciada, como completamente feita, principalmente quando era chamado de a serpente, o diabo, Satanás. É assim que o Apocalipse capítulo 12 vai chamar o diabo. Mas aqui, repare, por favor, nesse parágrafo 7.3 da Confissão Batista, tem algumas coisas aqui que vão sendo deixadas e não explicadas totalmente, claro. Primeiro, ele vai dizer que é fundamentada a salvação, né, do Evangelho, na eterna transação que houve entre o Pai e o Filho sobre a redenção dos eleitos. Credo-batistas
creem de que o plano para o resgate não começou aqui, mas na eternidade. O livro de Efésios vai dizer que Deus nos elegeu desde antes. Efésios capítulo 1. Eleitos desde antes da fundação do mundo. Isso, na teologia batista, eu não vou explorar tudo hoje, é chamado de pacto da redenção. Acontece fora do tempo. Tudo bem até aí? Fora do tempo. A teologia batista, então, e aí isso não é nenhuma novidade para qualquer reformado, acredita de que a salvação não é um plano desesperado de Deus de tentar colocar em ordem a desordem, mas um plano eterno de Deus que com certeza perpassa pelo tempo, mas que nasce na eternidade. Vou usar aquele termo que não tem nenhum sentido, vou dizer um termo que não tem nenhum sentido, eternidade passada. Mas eu acho tão bonito. Na eternidade passada, que não tem nenhum sentido, porque como é que é eternidade, como é que é passada? Mas brincadeira. Na eternidade, fora do tempo, o plano da redenção já havia sido desenhado por Deus. Entendeu? Fora do tempo, fora da queda. É porque se eu disser antes da queda, eu tenho que dizer que a eternidade é antes. E aí eu arrumo um problema muito grande, né? Eternidade é o quê? O passado sem começo e o futuro sem fim? Eu não sei como definir a eternidade, você sabe? Então vamos fazer assim. Na eternidade, Deus estabelece o pacto redentivo, em que os eleitos serão resgatados. Pronto, é onde a gente toca o máximo para a gente, tudo bem? Alguém não entendeu? Quem não entendeu tem que se manifestar. Eu não entendi, eu preciso entender. Todo mundo entendeu. Obrigado, graças a Deus. Entendeu? Está na sala de aula, não pegou não? Tá bom, tudo bem. Você botou no grupo da igreja? Ah, botou no grupo da igreja. Pronto. Não é documento secreto, não. Pode estar lá. Então, nós temos... Pois não. É comum que as confissões sejam estritamente apegadas às Escrituras, no sentido de que elas não querem colocar nada que elas não possam ver nas Escrituras. E quando nós observamos esses traços entre a eternidade e a redenção, a pessoa do Espírito não costuma ser mencionada. Nós inferimos ela, porque, obviamente, a Trindade se manifesta progressivamente nas Escrituras. Nós cremos que nós conseguimos ver movimentos trinitários no Velho Testamento, mas eles são revelados no Novo. Então, você não encontra Espírito Santo nos textos onde você encontra de que o Pai elege e o Filho resgata. Mas isso é para ser muito agarrado à Escritura e não fazer um movimento além. Porque a confissão... Discute uma coisa, Karina, isso é muito importante que a Karina perguntou. As confissões, elas eram apologéticas. Então, o cara da outra confissão lia a tua. E falava assim, por que você botou o Espírito Santo aqui? Não tem Espírito Santo lá? Então, as confissões precisavam ser assim, ó, muito amarradinhas com a Escritura, porque senão alguém iria... É um tempo combativo. Os batistas eram clandestinos para a igreja anglicana por muito tempo. Entendeu? Então, quando nós encontramos os textos bíblicos, a transação sempre está sendo mencionada entre o Pai e o Filho. Nós entendemos que o Espírito Santo é pessoa de Deus e está dentro dessa realidade por meio dos textos que se seguem. Por exemplo, o batismo é trinitário, a gente entende que a economia é trinitária, mas isso por inferência, por uma teologia crescente. Mas se pegar o texto bíblico, as transações estão entre o Pai e o Filho, de modo a percebê-las pela Bíblia. Ficou claro, né? Espero que sim. E aí o que a gente encontra? A gente encontra que em Gênesis 3,15 há uma menção, né? Nós podemos ir a Gênesis 3,15 para não ficar Gênesis 3,15, como se todo mundo soubesse que está lá. Gênesis 3,15 há uma menção sobre
esta promessa, vamos lá, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o quê? Calcanhar. Aqui existe uma menção a um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. E pelo andar das Escrituras, pelo progresso da teologia que temos com a construção do cânon, nós vemos que é Jesus. Ele pisa a cabeça da serpente. É um ponto pacífico para toda a cristandade. Todos os ramos de cristianismo, até o que nós chamamos de heresias, concordam com isso. Tá? Ah, mas eu discordo. Tudo bem. Você pode discordar depois, só para a gente chegar até Abraão. Tá? Mas aí eu vou precisar saber se você também leu os outros, né, os pais da igreja e tal, porque está discordando de algo muito pétreo também. Bom, indo aí, tudo bem. Aí a gente encontra uma outra importante afirmação. E aí eu gostaria que você pudesse observar aqui Gênesis 12. E aí sim, Gênesis 12. Gênesis 12, nós temos uma promessa da seguinte maneira. Abraão recebe a seguinte promessa: farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Aqui está dito que de Abraão será feita uma grande nação. Como isso vai acontecer? Primeiro, existe algum bebezinho aqui? Deus dá um bebezinho e fala: eis aqui a grande nação. Ou então, vai para casa que Sara está grávida. Depois volta para conversar comigo. Não. Não há bebê. Não há nenhum sinal de descendente. Há apenas algo chamado promessa. Escute isso. Abraão recebe uma promessa. Se você avançar um pouco mais, Gênesis 15, tá bom? Gênesis 15 é muito importante, e eu gostaria que você pudesse ver no verso 15, 4, tudo bem? Ok? 15, 4. Gente, lê a Bíblia comigo, hein? Vamos lá, hein? Quero Bíblia na mão aí, vamos lá. O pastor está precisando que você acompanhe com seus olhos. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Está falando de Eliezer, o Damasceno. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Ok? A gente sabe que ele está falando de Isaque, tudo bem? Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Lê o verso 6 aí. Abrão... Tem bebê? Concretização de nada. Mas ele creu. Sabe o que é interessante observar isso aqui? Ele creu e isso lhe foi atribuído por justiça. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso depois em Gálatas bastante, né? Mas onde eu gostaria de chegar aqui com você, não tem bebê, não tem nada acontecendo, só tem promessa e a resposta dele foi fé. Eu creio. É isso. Agora, observe o capítulo 17, por favor. Lembra que a gente estava lendo mais uma vez de que Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão? Lembra disso? Beleza? E aí o verso 9, vem comigo no verso 9, por favor. Diz assim: Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência no decurso de suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser... Tem bebê? Interessante. Você está percebendo que as promessas e a fé de Abraão antecedem os sinais visíveis? A circuncisão é um sinal visível, mas a fé veio antes do sinal visível. Isso é muito importante. Não foi Abraão recebeu um filho, o filho foi circuncidado,
e Abraão creu. Consegue ver a diferença do que seria isso? Acho que sim, não é? Sinal externo, bênção dada, e então fé. Aqui é tudo diferente. É promessa, depois da promessa, fé, e depois da fé, sinal externo, que vai acontecer quando o Isaac nascer. Tudo bem até aí? Pois bem. Nós entendemos então, com bastante claridade, como credo-batistas, que usar Abraão para pedobatizar é muito difícil. Eu vou dizer impossível como batista, e vou falar muito difícil para manter, né, a minha certeza de falibilidade humana na compreensão, porque há muitos irmãos pedobatistas extremamente hábeis nas Escrituras. Mas Abraão nos mostra um processo de promessa, fé, sinal de fé. Isso é importante demais. Nós, credo-batistas, cremos que Deus, em Abraão, ele prometeu e começou a atuar em Abraão um tipo de pacto que nós batistas chamamos de pacto de graça. Pacto de graça, você pode anotar aí, tem prova semana que vem. Pacto de graça. O que é este pacto de graça? É Deus prometendo, presta atenção para você não esquecer, Deus está prometendo coisas a Abraão, e eu lhe pergunto, você que leu a Bíblia comigo aqui várias vezes, Gênesis várias vezes, em algum momento, essas promessas são condicionadas. Existe, se você fizer isso, vai dar naquilo? Não há condicionalidade. Não há cumpra esta lei para ganhar este filho. Faça o sinal para que isso aconteça. Quem está entendendo? Por que nós dizemos que o pacto que começou a ser revelado em Abraão, nós batistas, temos que é um pacto de graça? Porque não é sobre o merecimento. Abraão não faz coisas para merecer o que ele vai receber. Por isso chamamos de pacto de graça. Mas não cremos, isso é muito importante, de que o que acontece em Abraão é o ponto final. Eu acho que nenhum cristão acha que é o ponto final. Porque o pacto de graça, ele foi prometido em Abraão. Mas em quem ele foi cumprido? Você pode falar sem medo no coração. Em Jesus. Ele é o real signatário, é ele quem recebe o carimbo final de Deus quanto às promessas abrâmicas. E isso já foi estudado nessa classe. Em Jesus temos a grande nação, as nações virão e vêm a Jesus. Em Jesus nós temos o herdeiro final da promessa. Nós temos o dono da terra. Em Jesus nós temos todas as realidades das promessas feitas a Abraão. E você não leu Hebreus? Em Hebreus estava assim, que Abraão não viu concretizada a promessa, porque esperava por uma pátria dos céus. Você leu isso aqui agora há pouco, 11:7. Abraão viu multidões? Viu, contou filho no céu? Nossa, eu tenho muitos filhos, olha quantos filhos. Nada disso, né? Por favor. A Bíblia vai dizer que Abraão é o pai da fé. Significa que ele é usado como um patriarca modelo quando o assunto é fé. Quando o assunto é crer, Abraão é o modelo. E a fé de Abraão é uma fé que é recebida por promessa, confessada sem a concretização da promessa, mas só depois Abraão exerce a efetivação com sinais externos de que creu. A circuncisão
em Isaque e nos descendentes posteriores, ela advém da fé que outro teve. Abraão é nosso modelo de fé pessoal, porque Abraão creu. Não porque ele fez a circuncisão. A circuncisão é um ato externo de uma fé de Abraão, não de Isaque. Abraão é o nosso pai na fé, porque ele recebe a promessa, crê na promessa e depois realiza sinais externos a ela. E isso é muito parecido ou igual ao que se cobra de nós no Novo Testamento. Aquele que crê, fé, e for sinal externo, será salvo. Ou seja, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E depois um sinal externo é manifestado, e a circuncisão é esse sinal externo. A circuncisão é muito interessante. A circuncisão, ela não está expressando a fé do bebê. Ela está expressando a fé do pai do bebê. Isso é muito curioso. Mas o batismo cristão, ele não expressa a fé de bebês, mas a fé do que creu. E nesse sentido se liga completamente a Abraão, que creu e exerceu uma manifestação de sinal externo. Nós cremos e somos batizados. Mas o sinal externo não foi em Abraão. Exatamente, mas aquilo era um sinal externo que Deus estava requerindo como a manifestação de fé de Abraão. E aquilo tem um sentido muito próprio, porque você repare que Abraão tem filhos físicos. Não são os nascidos da carne, que são filhos de Deus, João capítulo 1, mas os nascidos do Espírito, os nascidos de Jesus, os nascidos não por vontade humana. A incongruência do credo batismo é fazer um sinal externo em alguém que não está exercendo fé interna. E isso gera um choque no cristianismo, porque no cristianismo os ritos, batismo e ceia, sempre são manifestados por quem está vivendo a fé, e não o contrário. E nós vamos encontrar aqui Paulo falando disso. Repare só. Dê uma olhada, por favor. Eu vou citar o Pascal Denot e vou citar pedindo que você compre esse livro dos distintivos batistas da aliança. Eu tenho esse livro aqui do Pascal Denot. Lá no finalzinho da folha, pelo menos na minha folha, para você PDF, diz assim, ó: Abraão como paradigma da fé salvífica. Segundo Denot, Abraão representa o paradigma perfeito da salvação pela fé, que caracteriza todos os eleitos através da história. E aí ele vai citar Romanos 4,16. Por isso, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente o que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha que interessante, Abraão é nosso pai na fé. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você é judeu? Eu não fui circuncidado, você é judeu, você não é, você é gentil. Como é que Abraão pode ser o seu pai na fé? Se para ser filho de Abraão, você tem que ser circuncidado. É porque a fé de Abraão não é a fé na circuncisão, mas é a fé que, recebida a promessa, crê. E é até por isso, e muito logicamente, que ninguém pode dizer que uma pessoa que não foi batizada, ela não necessariamente foi salva. Porque o batismo deve ser um sinal externo, e deve ser feito. E tem vários fatores porque, manifestação, testemunho, mas o batismo não salva efetivamente uma pessoa. Todos sabemos disso porque encontramos pessoas batizadas que não são salvas, nem aqui, nem na China, mas que batem no peito porque o sinal externo foi feito. Eu sou batizado, tem 20 anos, 15 anos, já ouviu essa história? Se o sinal externo tivesse feito, de fato a gente já teria uma grande obra, mas isso não é o que acontece. O sinal externo reflete a obra interna da promessa que foi crida. E por isso, até há alguns que se rebatizam. Sim, de fato. Acho que a Alice foi rebatizada, né? A Alice creu que no passado nada
tinha sido sobre Jesus, mas ela fora batizada, e nem foi pedo-batizada. Se me falha a memória, foi até, cadê a Aline? Entrou na outra turma, né? Ela está aqui. Acho que ela foi 11, 12 anos, 8 anos, né? Ela falou que lembra de flashes, assim, mas quem batizou ela, batizou por quê? Não se sabe, não sabe. Viu fé verdadeira? Eu acredito que, segundo os relatos dela, não. Mas aquela pressão, já viu pressão de igreja, né? E aí? Vai batizar quando? Vai batizar quando? Sabe aquela coisa do vai batizar quando? Vai batizar quando? A pessoa é batizada, depois e antes não há nenhuma preocupação com os resultados disso. Quantos casos você conhece disso? E me diz qual é o benefício que isso traz para a pessoa e para a fé? Nenhum. A igreja fica com alguém não salva dentro do hall de membros, a pessoa se vê salva sem ser salva, tudo está totalmente trocado, tudo está totalmente desfeito. E aqui o Pascal Denotto vai falar do capítulo 4, e eu preciso ir com você a Romanos, né? Romanos é muito importante para a gente aqui. Dê uma olhada comigo desde o capítulo de número 6. Vamos lá, em capítulo 6 de Romanos. Mastigue com calma, o assunto é importante, hein? Calma. A Amanda está me olhando assim, eu falei, será que ela está entendendo? Acho que ela está, hein? Ela está querendo perguntar. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Me explica como um bebê responde a este texto. Eu considero impossível. E o batismo aqui é associado a morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo e andar uma vida nova. Alguém que foi batizado está agora vivendo uma vida nova. Então, o batismo aqui tem algumas coisas muito ligadas a ele, como, por exemplo, consciência de pecado. Isso aqui é consciência de pecado. Eu vivia no pecado, eu me batizei. Consciência de pecado, consciência de morte e ressurreição. Repare que Paulo vai falar uma coisa assim, ó, verso 3, né? Dá uma olhada aqui, ó. Verso 3. Ou será que vocês ignoram? Olha só, vocês estão ignorando um fato principal? Vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, quantos? Alguns? Todos nós. Ele está falando para toda a igreja de Roma. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. E aí nós temos que voltar a viver uma vida, voltando da morte, viver uma vida reta, uma vida justa. Mas eu vou continuar aqui. Porque se fomos unidos, verso 5, com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo de pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu, aí está falando da morte, está falando do batismo, está unindo os termos, está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos, qual é a palavra aqui? Cremos, exercício de fé convicta e consciente. Isso é importante pra caramba. Cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, saber é algo autoconsciente. Já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos lá em Romanos 4 agora. Abraão foi justificado para a fé, é o editorial. Mas vamos ler o texto, porque algumas pessoas lendo o editorial acreditam que vão encontrar exatamente sempre isso no texto. Na verdade, alguns já vi até lendo o editorial antes de ler a Bíblia em voz alta. Não faça isso. O editorial é feito pela empresa que fabricou a Bíblia, tá bom? Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi diz, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Olha a pergunta interessante que ele vai responder. Estando já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Essa fé que ele recebeu foi antes ou depois do sinal externo? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Olha só, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Verso 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Ou seja, Abraão não é considerado um crente, porque ele fez coisas, ele creu e então praticou atos externos de manifestação de fé. Isso não é uma coisa pequena para nós batistas. Por quê? Porque cremos que Abraão é nosso pai na fé, e de fato ele é. Ainda dentro disso, preciso muito que você perceba algumas coisas. Por exemplo, Abraão teve 2 filhos. Você conhece o nome deles? Ismael e Isaac. Ismael foi circuncidado, sim ou não? Você pode procurar a Bíblia se você quiser ver. Te dou um tempo aí. Já tem gente que já respondeu, mas eu vou te dar um tempo aí para procurar. Quem acha que foi? Quem já achou aí na Bíblia que foi ou não foi aí? Alguém já leu o texto aí? Dá uma olhadinha rapidinho. Sim? Ele foi circuncidado, Ismael? E ele foi? Qual é o texto, Isabela? Isaac foi circuncidado? Sim? E aí eu pergunto, Ismael viveu sempre com seu pai e usufruiu de todas as bênçãos, né? Não. Ismael foi mandado porque o filho da fé é Isaac. A circuncisão não garantia a permanência de Ismael no pacto, mas a fé. Isso muda muita coisa. Isso é um dos princípios que Jonathan Lima, você já deve ter ouvido falar dele,
usa para, inclusive, mostrar por que igrejas batistas excluem membros quando eles deixam de exercer fé. Porque mesmo tendo sido o quê? Batizados, o sinal externo não valida a fé. Ele expõe a fé, mas ele não está dizendo que ele tem fé por causa do sinal externo. Quem ficou foi Isaac. Mas eu pergunto, Isaac e Ismael, eles eram um ou outro menos pecadores? Um era melhor, um era mais bonzinho? Não é sobre isso. A questão era sobre quem era o filho da fé e quem não era o filho da fé. Isso faz muita diferença na hora de analisarmos aspectos que se voltam para a própria igreja. Então, a questão da descendência abrâmica, está na segunda página aí, a descendente natural, os filhos físicos de Abraão, incluindo Ismael, né, eles não são garantidos na fé. Você se lembra aqui de João 8,39? Está sendo citado aqui, ó, João 8,39. Eles responderam, nosso pai é Abraão. Lembra o que Jesus respondeu? Jesus lhes disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. E aí Jesus vai falar que o pai deles é quem? É o diabo mesmo. Ué, mas eles não eram circuncidados? Eles não tinham sinal externo? Mas até daquelas pedras Jesus poderia suscitar filhos de Abraão. Claro, aqui é um contraste de extremos para você poder entender. Mark Dever vai fazer uma aplicação sobre isso. Dá uma olhada aqui nessa página, né? Mark Dever vai falar sobre isso e vai dizer que a história pactual batista é toda marcada por aspectos desse modo. Lá onde está a membresia regenerada, assim como Abraão foi justificado pela fé pessoal, a igreja deve ser composta por aqueles que demonstram fé genuína. Atos 2,41 vai dizer, de modo que foram batizados os que receberam a sua palavra. Sabe, as pessoas creram no que Pedro disse e foram batizadas. Elas não foram batizadas sem ouvir a palavra e crer. Mark Dever também vai falar que o batismo de crentes é um princípio abrâmico. Ele vai dizer assim, o princípio abrâmico de primeiro a fé, depois o sinal, Romanos 4,11. E ele recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça que teve quando ainda não era circuncidado. Atos 8, 36 e 37, indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco e Filipe, aqui, aquela história tão conhecida, aqui há água, que impede de ser batizado? Filipe disse, é lícito, se crês de todo coração. Então, nós temos aqui diversas manifestações. Jonathan Lima, na página seguinte, vai dizer sobre isso também, a dimensão eclesiológica, tá bom? Isso é muito interessante, a dimensão eclesiológica. Vai dizer assim, Abraão e a democracia congregacional, aqui o Jonathan Lima. Lima argumenta que o modelo abrâmico de fé é individual informa a prática congregacionalista batista. Cada membro deve ter fé pessoal, como Abraão teve. Ou seja, isso é interessante perceber porque Abraão exerce os passos da fé porque ele teve fé e não antes de ter fé. Ele teve fé, ele creu e as coisas foram. Não é, as coisas foram, ele creu. E tem um negócio que eu nunca tinha percebido até fazer a pesquisa para essa aula, que eu achei sensacional do Jonathan Lima. Ele falou que Abraão tem um princípio batista. Tá, isso é anacronismo. Mas Abraão tem um princípio que todos os batistas amam. Os batistas têm congregacionalidade informada. Batistas são informados de algo que vai ser feito. E você já reparou que isso é assim que Deus faz com Abraão? Vou fazer isso. Sabe naquela hora que Sodoma e Gomorra estão prestes a ser destruídas? Você se lembra da conversa da Trindade ali, né? Vamos falar assim. Será que Abraão não deve ser informado disso? Caramba, e Deus vai falar com Abraão. Aí Abraão pleiteia por Ló, lembra disso? Se tiver 50 justos. Então, o Jonathan Lima vai falar que Abraão também preconiza um tipo de relação com Deus que deve ser relação da congregação, que é a relação de fé informada. Não é algo que, quando mexe com as estruturas da congregação, a congregação apenas sabe. Ela é informada quando acontece. Pega de surpresa, mas é uma relação de congregacionalidade informada. Isso eu achei bastante interessante. E aí vou finalizar aqui, porque eu preciso muito que vocês façam um movimento em conjunto aí, para esquentar as turbinas da sua fé.
Eu vou colocar as respostas depois no sala de aula, tá bom? Sala de aula. Eu gostaria que você, nesse momento, aí se juntasse com 4 pessoas. No final da sua folha, existe um exercício. Exercício. Vê se você achou o exercício. Você vai escolher um grupinho dessas perguntas. Um grupo delas. Ok? Tem aí, o quê? Uns 4 tipos? Acho que sim, né? Eclesiológica, vê se tem aí. Soteriológica, dá uma olhada. Tá na folha lá, né? Antes das referências. Exercício em grupo, achou? Soteriológica, eclesiológica e hermenêutica. Você escolhe aí um desses grupinhos de perguntas para debater. São 3 perguntas, tá? Não. É um trabalho livre entre vocês. Escolha o grupinho das perguntas que você vai trabalhar. Pode. Ok? Vamos lá. Terminamos. Me diz aí, conseguiram discutir alguma pergunta? Todas? Quem fez todas aí? Conseguiu discutir todas as perguntas aí? Não? Aqui não? Sim? Não? Uma? 2? Tá bom, 2 tá bom. 2 aí também? E foi satisfatório? Chegaram a conclusões razoáveis? Alguém se surpreendeu o quanto a história de Abraão nos informa sobre sermos batistas? Foi surpresa para você? Foi para você? Para mais alguém foi surpresa Abraão aí? Foi. Foi diferente, né? Eu vou mandar as respostas, tá bom? Para o sala de aula, hoje ainda. E aí eu vou colocar assim para você, e eu espero que você esteja me ouvindo, tá? Como sou pastor. Tive dificuldades. O que a dificuldade informa você? De que você deve se aprofundar. Não entendi nada. Talvez você esteja bem distante de coisas que são muito importantes para a sua confissão, como até discuti-las. Olha, entendi algumas coisas, mas há pontas soltas. Te recomendo literatura com muita alegria. Literatura fácil de se ler. O que não pode? Não entendi muita coisa. Vamos orar? Não. Precisamos ser responsáveis pelo que não entendemos também. Por isso, por favor, desejando literatura especializada, me procure, expresse o desejo. Pastor, tem algum livro de entrada, né, um livro fácil para a gente poder começar a estudar melhor esse assunto? Não é incomum de que encontremos irmãos de igrejas que têm fortes confissões. A Confissão Batista Londrina é uma confissão forte. A Confissão de Westminster é uma confissão forte. Irmãos que têm uma forte confissão, mas não se dedicam muito a ela, assim, a ler, a entender. Sou batista, sim, sou presbiteriano, mas isso não é o nosso lugar. Se a gente está numa igreja, a gente precisa entender o que ela crê e, é claro, entender com cuidado, com detalhes. É trabalho para anos, não fica apressado, mas é um trabalho que precisa começar. Espero que tenha sido um bom tempo. Estava vendo a outra aula lá, o Diego estava muito bem também, falando coisas muito boas. Deus os abençoe. Nós vamos estar orando agora e entregando ao Senhor nossos estudos. Estaremos em Zacarias capítulo 4. Eu peço que você possa ler Zacarias capítulo 4, ler com bastante atenção. Espero também que possa chegar pontualmente logo mais à noite. A chegada posterior acaba atrapalhando porque às vezes você nem entra porque as pessoas estão orando, mas quem chega ouve os passos já vira a cabeça. Infelizmente é verdade. Procure chegar pontualmente, procure chegar antes, tá bom? E que tenhamos um encontro com a palavra e a meditação também no período da tarde, em nossos lares, com as pessoas